Se você acordou hoje, se sentindo perdido, sem clareza, sem saber por onde começar, não avance o dia ainda. Escute isso primeiro, porque existe algo que poucos compreendem sobre esses momentos de névoa mental, sobre essa sensação de estar à deriva, mesmo estando em movimento, sobre esse peso silencioso que faz você questionar se ainda sabe para onde está indo. E o que precisa ser dito agora, antes que você se lance nas obrigações do dia, antes que se force a produzir sem direção, é que sentir-se perdido não é sinal de que você falhou. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. Pode ser o sinal de que algo dentro de você está pedindo atenção, pedindo reorganização, pedindo que você pare de apenas reagir à vida e comece a conduzi-la novamente. A confusão mental que você sente ao acordar, essa sensação de não saber exatamente o que fazer ou por onde começar, não é fraqueza, é um aviso. É sua própria consciência sinalizando que você tem operado no automático por tempo demais, que tem deixado o dia te levar em vez de você levar o dia que tem entregado sua mente, as circunstâncias em vez de mantê-la sob sua direção. E quando você entende isso, quando percebe que a névoa não é o fim, mas um recomeço necessário, tudo muda. Porque aí você deixa de se culpar pela confusão e começa a usar ela como ponto de partida para algo maior. Orison Swett Marden dedicou sua vida a ensinar que a grandeza de uma pessoa não está no que ela faz quando está certa de tudo, mas no que ela faz quando está perdida. Ele via nesses momentos de desorientação não uma derrota, mas uma oportunidade rara de recalibrar, de reorganizar o interior antes de reorganizar o exterior. Marden entendia profundamente que a mente humana, quando deixada sem direção consciente, se torna escrava das circunstâncias. Ela reage, se adapta, sobrevive, mas não lidera. E uma mente que não lidera a si mesma está condenada a seguir qualquer voz que grite mais alto, qualquer urgência que apareça primeiro, qualquer medo que se apresente com mais intensidade. Quando você acorda perdido, o que está acontecendo, na verdade, é que sua mente está reconhecendo que perdeu o comando. Ela sabe que tem funcionado em piloto automático, respondendo a e-mails, cumprindo agendas, resolvendo problemas, mas sem um propósito central, que organize tudo isso em algo que faça sentido. E é aqui que mora o perigo silencioso que destrói mais vidas do que qualquer crise aberta. Começar o dia desalinhado. Porque quando você começa sem clareza, cada decisão que toma ao longo do dia é uma decisão tomada a partir da névoa. E decisões tomadas na névoa raramente te levam para onde você realmente quer ir. Elas te levam para onde o dia te empurra. Te levam para onde as demandas dos outros te guiam. Te levam para qualquer lugar, menos para o centro da sua própria vida. Marden era categórico ao afirmar que nenhum grande avanço na vida acontece sem que a pessoa primeiro organize sua mente. Ele via a mente como o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos humanas, mas também o mais negligenciado. A maioria das pessoas, ele dizia, trata a mente como se ela fosse algo que simplesmente acontece, algo que funciona sozinho, algo que não precisa de treinamento, nem direção. Mas a verdade é que a mente precisa ser treinada com a mesma disciplina que um músculo, com a mesma atenção que um jardim, com a mesma seriedade que qualquer ferramenta da qual sua vida depende. Porque sua vida depende da sua mente. Tudo que você constrói, tudo que você decide, tudo que você se torna, nasce primeiro como pensamento. E se seus pensamentos estão confusos, sua vida estará confusa. Não há maneira de separar essas duas realidades. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas acordam e imediatamente se jogam no dia. Pegam o celular antes mesmo de organizar a mente. Começam a responder antes de saber o que querem construir. Resolvem o urgente antes de definir o importante. E no final do dia, estão exaustas, mas não sabem exatamente do que. Fizeram muita coisa, mas nada que realmente importasse. Movimentaram-se muito, mas não saíram do lugar. E então, na manhã seguinte, acordam com aquela mesma sensação de névoa, aquele mesmo peso silencioso, aquela mesma pergunta sem resposta: para onde eu estou indo? E a resposta que Marden daria, a resposta que os grandes mestres da mente e do espírito dariam, é simples, mas exigente. Você não está indo para lugar nenhum, até que decida para onde quer ir. A clareza não vem do movimento. A clareza vem antes do movimento. Ela é a bússola que torna o movimento útil. Sem ela, você pode andar muito e chegar a lugar nenhum. Pode trabalhar duro e não construir nada que sustente. Pode estar ocupado todos os dias e, mesmo assim, estar completamente perdido. E é por isso que este momento, agora, enquanto você escuta isso, é tão importante, porque você está fazendo o que a maioria não faz. Você está parando antes de se jogar no caos. Está buscando direção
antes de se perder em ação. Está reconhecendo que precisa de clareza, e isso por si só já te coloca à frente de quem simplesmente deixa o dia acontecer. Essa consciência de que algo precisa mudar, de que você não pode continuar operando no automático, de que precisa recuperar o comando da sua própria mente, é o primeiro passo real em direção a qualquer transformação verdadeira. Napoleon Hill, que dedicou sua vida a estudar pessoas de grande realização, descobriu algo que complementa perfeitamente o ensinamento de Marden. Toda pessoa que conquista algo significativo tem um propósito definido. Não vago, não genérico, definido, claro, consciente. E esse propósito não é apenas algo que elas pensam de vez em quando. É algo que organiza cada decisão, que filtra cada oportunidade, que determina onde colocam tempo, energia e atenção. Hill percebeu que pessoas sem propósito definido vivem à deriva. Elas fazem muitas coisas, mas não constroem uma direção. Reagem muito, mas criam pouco. E no fim, olham para trás e percebem que passaram anos se movimentando, mas não sabem exatamente para onde foram. E aqui está algo profundo que precisa ser entendido. Deus age através de mentes organizadas. Ele não derrama propósito sobre o caos. Ele não planta clareza em solo desordenado. Quando você busca a direção divina, mas sua mente está constantemente dispersa, constantemente reagindo, constantemente perdida em preocupações e urgências. Você não cria o espaço necessário para receber a orientação que procura. É como tentar ouvir uma voz suave em meio a um barulho ensurdecedor. A voz estalou, a direção está disponível. Mas você não consegue ouvi-la porque não criou o silêncio interior necessário para percebê-la. Amisalan ensinou isso de outra forma, mas com o mesmo poder. Ele dizia que o caráter de uma pessoa, e consequentemente seu destino, é forjado por seus pensamentos. Não por seus desejos, não por suas intenções, mas por aquilo que ela realmente pensa, dia após dia, momento após momento. E se você passa seus dias pensando de forma confusa, ansiosa, reativa, seu caráter será moldado por essa confusão. Sua vida tomará a forma dos seus pensamentos dominantes. Alan via o pensamento como o verdadeiro escultor da vida humana, e advertia que não há como ter uma vida clara partindo de uma mente caótica. Não há como ter dias organizados partindo de manhãs desorganizadas. Não há como ter um futuro com propósito partindo de um presente sem direção. E talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu encontro essa clareza? Como eu organizo a mente quando tudo parece confuso? Como eu defino direção quando não sei nem o que quero? E a resposta não está em fazer mais. Está em parar e permitir. Está em criar o espaço interior necessário para que a clareza emerja. Porque a clareza já está dentro de você. Sempre é, mas ela não consegue se manifestar em meio ao barulho constante, em meio à pressa perpétua, em meio à tentativa incessante de fazer tudo ao mesmo tempo. A primeira coisa que você precisa fazer, antes de qualquer ação, é respirar. Não de forma automática, mas consciente. Respirar como um ato de respeito ao seu próprio corpo, à sua própria vida, ao momento presente. Respire fundo, agora. Permita que o ar entre devagar, encha seus pulmões, e depois saia ainda mais devagar. Enquanto você faz isso, perceba que sua mente já começa a se acalmar. Perceba que o simples ato de trazer atenção à respiração já te tira do modo reativo e te coloca no modo consciente. Esse é o primeiro passo para recuperar o comando. Não é grandioso, não é complexo, mas é real e é poderoso. Depois de respirar, você precisa silenciar. E silenciar não significa calar a boca. Significa calar os pensamentos que não servem. Significa parar de alimentar aquele fluxo constante de preocupações, de listas mentais, de cobranças internas. Significa criar um espaço vazio, onde a orientação possa entrar. Marden acreditava profundamente que a mente precisa de momentos de vazio para se reorganizar. Assim como um quarto precisa ser esvaziado antes de ser reorganizado, a mente precisa ser silenciada antes de ser redirecionada. E esse silêncio não é passivo, é ativo. É intencional. É você dizendo: agora eu paro de reagir e começo a escolher. Dentro desse silêncio você pode fazer uma pergunta simples, mas transformadora. O que realmente importa hoje? Não o que é urgente, não o que os outros esperam, mas o que realmente importa para você, para seu crescimento, para seu alinhamento com quem você está se tornando. E quando você faz essa pergunta no silêncio, sem pressa de responder, algo interessante acontece. A resposta começa a emergir. Não como um trovão, não como uma revelação instantânea, mas como uma clareza suave, que vai se formando aos poucos. E essa clareza te mostra que na verdade você sabe para onde ir. Você sempre soube, apenas estava ocupado demais, barulhento demais, disperso demais para perceber. Se essa mensagem está falando com você agora, comenta de qual cidade você está ouvindo. É importante saber até onde essa palavra está chegando.
Porque cada pessoa que escolhe parar, que escolhe buscar clareza antes de se jogar no caos, está contribuindo para algo maior. Está escolhendo viver de forma consciente. E isso tem um impacto que vai além do individual. Então, depois de respirar, de silenciar, de perguntar o que importa, você precisa reorganizar suas intenções. E aqui está algo que Marden ensinava com insistência. A intenção é mais poderosa que a ação, porque a intenção organiza a ação. Sem intenção clara você age muito, mas constrói pouco. Com intenção clara você age menos, mas constrói muito. A intenção é o que transforma movimento em progresso. É o que transforma esforço em resultado. É o que transforma um dia comum em um dia que te aproxima de quem você quer ser. E reorganizar a intenção significa declarar para si mesmo, antes de começar o dia: hoje eu não vou apenas reagir. Hoje eu vou liderar minha própria vida. Hoje eu vou escolher onde coloco minha atenção. Hoje eu vou agir a partir de propósito, não de pressão. Hoje eu vou respeitar meu tempo, minha energia, minha mente. E mesmo que o dia fique caótico, mesmo que surjam urgências, mesmo que nem tudo saia como planejado, eu vou manter essa intenção no centro. Vou voltar a ela sempre que me perder. Vou usá-la como bússola sempre que me sentir à deriva. Porque é isso que pessoas de verdadeira maturidade espiritual fazem. Elas não esperam que a vida seja perfeita para começar a viver com propósito. Elas não esperam que tudo esteja claro para começar a caminhar. Elas entendem que a clareza é construída no caminho, não antes dele. Elas sabem que a direção não elimina os obstáculos, mas torna possível atravessá-los sem se perder. Elas compreendem que não é preciso entender tudo para começar. É preciso apenas estar alinhado. E alinhamento não é uma conquista externa. É um estado interno. É quando sua fé, seu pensamento e sua atitude estão apontando para a mesma direção. Marden via esse alinhamento como o segredo de toda a realização verdadeira. Ele dizia que pessoas dispersas, mesmo com talento, não chegam longe, porque o talento sem direção se desperdiça. A inteligência sem propósito se perde. A energia sem foco se esvai, mas pessoas alinhadas, mesmo com recursos limitados, avançam. Porque cada passo que dão está conectado ao anterior e preparando o próximo. Porque cada decisão que tomam está alinhada com um propósito maior. Porque cada dia que vivem está a serviço de uma construção que faz sentido. E talvez você esteja pensando: mas eu já tentei me organizar antes e não funcionou. Já tentei ter clareza e continuei confuso. Já busquei direção e continuei perdida. E se isso descreve sua experiência, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas passa por isso, porque elas tratam a clareza como um evento, quando na verdade é um processo. Elas esperam acordar um dia completamente transformadas, completamente certas de tudo, completamente livres da confusão. Mas não é assim que funciona. A clareza é construída dia após dia, decisão após decisão, escolha após escolha. É um músculo que se fortalece com o uso. É uma disciplina que se desenvolve com prática. É uma habilidade que melhora com repetição. E a boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa reorganizar sua vida inteira hoje. Precisa apenas começar o dia certo. E começar o dia certo significa fazer o que você está fazendo agora. Parar, respirar, buscar alinhamento antes de ação. Significa não deixar que o dia te leve, mas escolher como você vai conduzi-lo. Significa tratar sua mente com o respeito que ela merece, porque tudo que você constrói na vida começa nela. Existe um princípio espiritual profundo que atravessa todas as tradições de sabedoria: o exterior reflete o interior. Sua vida externa é o espelho da sua vida interna. Se você quer mudança real, mudança duradoura, mudança que não desapareça na primeira dificuldade, você precisa começar de dentro. Precisa organizar primeiro a mente, o coração, a intenção, porque quando o interior está alinhado, o exterior começa a se reorganizar naturalmente. Não de forma mágica, não sem esforço, mas de forma coerente, progressiva, sustentável. E essa reorganização interior não exige que você tenha todas as respostas. Não exige que você saiba cada passo do caminho. Exige apenas que você saiba o próximo passo. E o próximo passo, agora, é simples. Escolher começar este dia com clareza. Escolher não se jogar no caos antes de se alinhar. Escolher respeitar sua mente, sua energia, seu propósito. E a partir dessa escolha, tudo muda. Não instantaneamente, mas progressivamente, porque cada dia que você começa alinhado te fortalece. Cada manhã que você organiza sua mente te prepara melhor para o dia. Cada momento que você escolhe direção, em vez de deriva, te aproxima de quem você está se tornando. E se você chegou até aqui, se permaneceu ouvindo até este ponto, isso diz algo importante sobre você. Diz que você não está buscando soluções rápidas. Diz que você entende que transformação real exige profundidade,
não pressa. Diz que você tem dentro de si a maturidade espiritual necessária para fazer o trabalho interno que a maioria evita. E isso não é pouco. Isso é raro. Isso merece ser reconhecido. Porque a maioria das pessoas quer mudança, mas não quer mudar. Quer resultados diferentes, mas não quer fazer diferente. Quer uma vida nova, mas não quer reorganizar a mente velha. E você não é assim. Você está aqui porque sabe que a mudança começa dentro, antes de aparecer fora. Então agora, como forma de comprometer sua mente com essa nova direção, como forma de plantar uma semente de clareza que vai crescer ao longo do dia, escreva nos comentários esta frase: eu escolho clareza antes de movimento. Escreva isso não apenas como um comentário, mas como uma declaração, como uma intenção, como um compromisso com você mesmo. Porque quando você coloca em palavras aquilo que decide internamente, você ativa algo poderoso. Você transforma pensamento em declaração. Você transforma intenção em compromisso. Você sai do campo das ideias e entra no campo da ação. E conforme você avança neste dia, lembre-se, você não precisa ser perfeito. Não precisa acertar tudo. Não precisa ter clareza absoluta sobre cada aspecto da sua vida. Precisa apenas manter a intenção central. Precisa apenas voltar ao alinhamento toda vez que se perder. Precisa apenas escolher, momento após momento, pensamento após pensamento, agir a partir de propósito e não de pressão. E quando o dia terminar, mesmo que tenha sido desafiador, você vai perceber algo diferente. Vai perceber que conseguiu manter o centro, que conseguiu atravessar o caos sem se perder nele, que conseguiu liderar sua própria vida, mesmo que por apenas alguns momentos. E esses momentos vão se multiplicar, vão se fortalecer, vão se transformar em hábito, e o hábito vai se transformar em caráter, e o caráter vai se transformar em destino, porque é exatamente assim que a vida muda. Não através de revoluções externas, mas através de reorganizações internas, que com o tempo transformam tudo. Marden ensinava que a maior vitória de um ser humano não é sobre as circunstâncias, mas sobre si mesmo. Não é conquistar o mundo, mas conquistar a própria mente. E toda pessoa que consegue fazer isso, que consegue manter sua mente sob direção consciente, em vez de Dixalar, à mercê das circunstâncias, essa pessoa não apenas muda a sua própria vida, ela se torna uma força de mudança para todos ao seu redor. Porque clareza é contagiosa. Propósito inspira, alinhamento atrai. Então, enquanto você se prepara para começar este dia, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Saiba que essa busca por clareza, por direção, por propósito, é a busca mais nobre que um ser humano pode empreender. E saiba que Deus honra essa busca. Não necessariamente com respostas imediatas, não necessariamente com caminhos fáceis, mas com a certeza profunda de que você está no caminho certo, de que você está crescendo, de que você está se tornando, e isso é tudo que realmente importa. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta sua mente mais calma, mais centrada, mais pronta, e então levante e comece. Não com pressa, não com ansiedade, mas com clareza, com intenção, com a certeza de que hoje você não vai apenas sobreviver ao dia. Você vai liderá-lo. E essa diferença, por menor que pareça agora, é tudo. Se você quer continuar recebendo mensagens como esta, se você quer ter acesso diário a palavras que fortalecem, que alinham, que te lembram do seu potencial e do seu propósito, inscreva-se neste canal. Porque aqui você não vai encontrar motivação superficial, vai encontrar profundidade, vai encontrar verdade, vai encontrar ferramentas reais para construir uma vida que faça sentido, que tenha direção, que te leve para onde você realmente quer ir. Este é um espaço para quem leva a vida a sério. Para quem entende que crescimento espiritual e clareza mental caminham juntos. Para quem está comprometido não apenas em sonhar com mudança, mas em construí-la, dia após dia, escolha após escolha. Então se inscreva, ative as notificações e permita que essas palavras façam parte da sua jornada de transformação. Porque você merece começar cada dia com clareza. Você merece viver com propósito. Você merece liderar sua própria vida. E tudo isso está disponível para você, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, começando hoje. Começando com este dia que está prestes a começar,